Meus cumprimentos a todos vocês que estão me ouvindo. Hoje é 16 de agosto de 2020, é um domingo. A nossa era conta-se a partir do surgimento do Cristo, então a era cristã. Só que hoje eu estou até solenemente vestido que eu vou falar de um pensador que foi muito solene. O que é um pensador? Um pensador é o que professa a filosofia. Filosofia, a palavra quer dizer filo, é afinidade, é aproximação, é inclusive amor. E sofia quer dizer sabedoria. Então é uma afinidade, um amor, uma tendência à sabedoria. A filosofia busca a sabedoria, entender os processos, como eles se desenvolvem. E esse pensador foi praticamente inigualável. Ele inaugurou uma era, uma época. Até aquele momento, os pensadores colocavam muito como afinidade a natureza. Este não, este começou a se ocupar do pensamento. E foi Sócrates. É sobre ele que eu quero falar hoje. Ele foi o iniciador da educação do pensamento humano. Educação vem de educere do latim, quer dizer conduzir-se. Então, o pensamento humano começou uma certa condução com Sócrates, que nasceu perto de 470, não citei muito a data exata, 470 anos antes da era cristã. Portanto, há 2.500 anos aproximadamente para a nossa contagem de tempo anual. E Sócrates tem uma filiação pitoresca, ao menos. Ele era filho de um comerciante, que também se dizia escultor, chamado Sofronisco, e de uma senhora chamada Fenareta, que fazia partos, era uma parteira da época. A medicina pouco engatinhava, então as parteiras é que resolviam os nascimentos. E esta senhora, Fenareta, com seu marido, tiveram Sócrates. É interessante que ele se dizia também um parteiro, mas um parto de ideias. E também um pouco escultor, ele esculpia a alma humana. E ele se pôs a esclarecer a juventude ateniense em Atenas. Hoje, a localização onde está Atenas, na Grécia, naquele tempo talvez tivesse até outra terminologia. Mas o fato é que Sócrates começou a tentar educar a juventude ateniense e grega da época. Por isso foi considerado um traidor à pátria. Aliás, tudo que esclarece e encaminha para uma certa libertação, e depois uma liberação, o indivíduo se libera, é considerado um risco para os sistemas que se instalam e que, no geral, são instalados por pessoas de poucas luzes. Então, são sistemas que tentam criar uma dependência e até uma certa escravização dos seus cidadãos. É contra isso que nós temos que lutar, pela nossa independência, pelo nosso esclarecimento, pela nossa elucidação. Então, Sócrates, ele tinha um método muito simples. Fala-se do método maêutico, ou seja, de parto. Ele disse que era um parteiro de ideias, como eu já disse, e ele, nessa lida, nessa caminhada, ele fazia indagações à pessoa que queria conhecer um tema. Sendo um filósofo e caminhando para a sabedoria, ele tinha uma temática amplíssima, amplíssima. Como eu quero que você tenha uma temática amplíssima, com o correr do tempo, com o seu investimento pessoal. Então Sócrates dizia o seguinte, ele começava a fazer uma série de indagações, e quem conversava com ele ia constatando que as suas ideias eram falhas, eram pequenas, e às vezes até falsas. Então ele levava o interlocutor, quem conversava com ele, a entender que a sua ideia era deficiente. E nesta lida, entre perguntas e respostas, ele ia induzindo o sistema dele de educar as pessoas. Fala-se que o sistema, os estudiosos disseram que tinha dois momentos. A ironia ou irônia, como dizem os gregos,
que era a época das indagações, o momento do diálogo em que ele perguntava e ouvia as respostas, e depois, por uma condução inteligente e estratégica, ele ia fazendo a própria pessoa chegar às conclusões por suas ideias, não pelas ideias dele. Então chama-se maiêutica. Irônia e maiêutica eram os dois momentos do método socrático de conversar e de tentar educar as pessoas. E nesta lida ele fez uma verdadeira revolução no pensamento grego e no pensamento do mundo, porque depois a Grécia foi exímia em exportar a sua filosofia do pensamento. Grandes pensadores até sucederam depois Sócrates, como foram Platão, como foi também a figura de Aristóteles. E neste caminhar de Sócrates, ele conseguia fazer com que a pessoa se assenhoreasse do melhor que tinha sido o entendimento das coisas. Vocês sabem que esse caminhar deu a ele uma implicação tão séria em termos políticos que ele foi julgado e condenado à morte. Ele teve que tomar um veneno chamado cicuta e encerrou a sua vida assim. Interessante que ele era casado com uma senhora chamada Xantipa, que, ao que parece, exigia muito de Sócrates, dos seus pensamentos, e ele disse que chegou a ser filósofo, inclusive, devido a Xantipa. Diz ele numa frase atribuída a ele, não sei se foi dele mesmo, porque 2.500 anos as coisas se modificam, são feitas atribuições que não são corretas. Mas ele diz que se você quiser ser um filósofo, tem uma Xantipa na sua vida. Foi muito interessante essa passagem. E ele era uma figura que, ainda recentemente, uma grande reportagem mostrou que na Grécia ele ainda prima por ser o maior filósofo que lá apareceu. Interessante, o importante é o cerne da filosofia socrática. É quando ele vai pegar uma frase de um oráculo. Existiam vários oráculos na Grécia de então, e esse oráculo era presidido praticamente por uma pitonisa. As pitonisas sentavam-se num trípode, que era um banquinho de 3 assentos, no geral voltados para um vão no chão, onde subiam gases. E esses gases que emanavam da Terra, diziam os estudiosos da época, que elas ficavam embriagadas e conseguiam dizer coisas por sintonia com aquele que a consultava, com os consulentes. Então, elas diziam coisas e esclareciam as vidas dos circunstantes que procuravam lá. E ele foi em Delfos, que era um oráculo famosíssimo, talvez o mais famoso da época, e encontrou uma frase: conhece-te a ti mesmo. Esta frase ele adotou como bandeira da sua filosofia. Talvez tenha completado a frase, porque a frase completa é o gnoste ipsum dos gregos ou dos latinos, o gnoste auton, mais propriamente dos gregos, é completado pelo seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Portanto, os deuses, o universo, estão dentro de si próprio. À medida que você se autoconhece, os valores estão ali. Isto combina completamente com a filosofia teosófica, que diz que você é integrado por espírito, alma e corpo. Evidente que se você se interessar em me escrever, eu tenho o interesse e a tendência a estabelecer um curso que vocês fariam, uma sequência para entender como isto se distribui entre a nossa alma, o nosso físico e o nosso espírito. Então, gnoste auton é a grande frase que Sócrates coloca para o conhece-te a ti mesmo, é a chave do entendimento do universo, da natureza e da própria vida. Então existem esses escalões, essas redomas todas. As leis do universo se refletem nas leis da natureza, que têm ação sobre as leis humanas. Então viver em consonância com a natureza e com o universo é estar abrindo
o seu autoconhecimento, a sua percepção e a sua consciência para o processo integral da vida. É o que nós temos que alcançar, o processo integral da vida. Nessa sequência, Sócrates diz mais o seguinte, a ele são atribuídas várias frases, vários ensinamentos, mas tem um especial que eu quero colocar hoje neste dia de gala, porque estamos falando de um pensador, de um quilate enorme. Então, ele diz o seguinte, a rigor, não existem homens bons e homens maus. Existem homens sábios e homens ignorantes. Só pode praticar a maldade quem ignora os valores e a altissonância do conhecimento real e superior da vida. Então, estes homens que conhecem esse sistema elevado são os bons. Os maus são aqueles que ignoram. Por que não chegou até eles? Por que não alcançaram por uma questão de nascimento, de educação, que nem eu já disse num dos programas? Então, esses praticam a maldade. Sempre as contraposições são o bem contrariando ao mal, o bom contrariando ao ruim e o belo elevando o deformado. São valores da vida. Sobre isso falaremos muitas vezes, mas acho que esta mensagem de Sócrates concentrada, evidente, porque eu li muito sobre a vida dele, mas não iria lhes colocar agora, que o nosso programa tem a característica de dar uma mensagem mais curta. Acho que a mensagem está passada. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Aumente a sua sabedoria, você vai se tornar um peso positivo para a sociedade. Se permanecer na ignorância, você tem tudo para praticar as chamadas ruindades, aquilo que prejudica a você e ao próximo. Interessante que me veio uma frase que eu estudei quando fazia o meu curso de Direito. Um antigo jurisconsulto de Roma, chamado Celso, disse que os preceitos do direito são 3. Vou falar em latim, depois eu traduzo a vocês. Honeste vivere, altero non ledere, sum quique tribuere. Ou seja, viver honestamente, dar a cada um o que é seu e praticar a justiça. Não lesar o próximo. Colabore com o crescimento do próximo. Não o lesione, porque se você lesiona o próximo, você está indiretamente lesionando a você próprio. Essa é a mensagem do dia. Estou muito feliz de falar para vocês e nós vamos dar a sequência depois. Muito obrigado a todos.